Olá, olá! Sou Vinícius e hoje a gente vai falar de estruturas em situação de incêndio. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou escrever o título da live aqui no chat. Oi, Aline! Daqui a pouco eu te chamo. Estruturas em situação de incêndio. Agora tem que fixar o comentário. Muito bom. Letícia entrou. Oi, Letícia, tudo jóia? Wesley, grande Wesley. Meu orientado do TCC. Lucas Queiroga, muito bom. Pessoal, então, hoje a gente vai falar sobre estruturas em situação de incêndio. É um tema muito pertinente para quem trabalha com o projeto de segurança contra incêndio e pânico, né? E é um assunto que suscita várias dúvidas, né? Hoje a gente vai conversar com a Aline. A Aline tem doutorado na área e com certeza vai ser um papo bem interessante. Eu vou chamar ela aqui. Tem que clicar nela. E convidar para o bate-papo. Grande Lucas. Fernanda Cota, tudo jóia? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Aline. Como vai? Tudo jóia? Tudo bem? Só arrumar a câmera aqui, que quando a gente passa para esse modo de duas telas, ela enquadra o meio, né? A minha tava... E aí, como é que tá essa Ai, rotina aí de lives, né? A gente está na quarentena, a Aline é professora, pessoal. E ela tá nessa pegada de aula à distância, né? Como é que tá isso. funcionando aí? Tá puxado. Eu tenho 7 turmas, então eu dou aula todos os dias. Eu falo que eu faço live todos os dias. Não, então essa live aqui tá fácil para você, né? Porque, né? Live todo dia, essa aqui é só mais uma live, né? É complicado, porque assim, dar aula nesse sistema remoto, né, é mais puxado, eu acho. Assim, eu sinto falta do presencial. Ah, presencial é muito bom. Nossa, muito bom, né? E eu sou Assim, arquiteta. eu também dou umas aulas, eu também dou umas aulas remotamente e eu sinto muita falta de ter o aluno ali, de olhar para a cara dele. Eu acho que ajuda bastante. Eu sou Mas bom, arquiteta, né? E só dou aula de sistemas estruturais para o curso de arquitetura. Então você imagina a minha aula online, né? bom, eu adoraria ter uma aula de sistemas estruturais com você, porque a Aline, assim, para quem não sabe, gente, a Aline, ela tem um conhecimento muito profundo nessa área de segurança estrutural. E é interessante, né, esse background dela da arquitetura, que ela consegue, né, alinhar essas demandas de arquitetura, né, e essa parte de estrutura, de sistemas estruturais, que é bem relevante, né, para a arquitetura. Eu estou vendo aqui que já entraram aqui 10 pessoas, sejam bem-vindos. Né? A, o Lucarelli está falando que travou e destravou, voltou a travar. Falando igual a Dilma. Vamos aguardar, quando é assim, a gente espera um pouquinho. E, Aline, A minha internet aqui para ver se melhora, ok, ok, tá? perfeito. Vamos esperar um pouquinho então. Eu acho que agora eu já estou no 4G, então não deve travar tanto mais. Sim, sim. Você está falando de Belo Horizonte? É de Belo Horizonte. Ah, sim. Não, 4G funciona muito bem. Eu estou no interior, 4G aqui é Não, difícil. aqui para mim o Mesmo. problema está sendo o Wi-Fi, porque acho que tá todo mundo nesse sistema online está sobrecarregado, Sim, então o Wi-Fi aqui para mim está sendo uma briga de sim, braço, assim, sim. sabe? É verdade, né? Essa época que a gente está, todo mundo vai. A internet é a nossa fuga, né? A gente fica de Uhum. quarentena, de lockdown e acaba que a internet é o nossa forma de sair desse mundinho, né? Todo mundo cai nessa, né? Realmente. Ô, Uhum. Aline,
vamos lá. Eu Bom, queria que você falasse para quem está assistindo a gente aí um pouco da sua formação, né, para tá. entender por que você trilhou esse caminho, né? Eu sou arquiteta, né? Arquiteta formada na UFMG, formei em final de 2002 na UFMG. E por algumas questões da minha vida, passei 4 anos nos Estados Unidos. Quando eu voltei procurando um mestrado. E acabei conversando em vários lugares, na escola de arquitetura, no CIDEPLAR, na geografia, e assim, fui conversar na pós-graduação em engenharia de estruturas da UFMG. A minha sorte, que o coordenador era o Ricardo Facuri na época. Fui conversar com ele, saber como é que era o programa e tal, e ele me aceitou assim de braços abertos e, inclusive, se tornou meu orientador. E assim, ele, para quem conhece o Ricardo Facuri, é assim, especialista na área de aço, é um dos melhores professores do Brasil em aço, né? Então, assim, e ele topou ser meu orientador, tipo assim, me abraçou com tudo. Eu falo que é meu segundo pai, até hoje a gente tem um contato assim muito bom. E aí ele que me conduziu para essa área de incêndio. Então a minha dissertação de mestrado foi em estruturas de aço em situação de incêndio. Foi uma análise pelo método dos elementos finitos em situação de incêndio. Então já imagino uma arquiteta fazendo um mestrado em engenharia de estruturas e utilizando análise numérica. Então, Nossa, assim, e você falou que você ficou 4 anos nos Estados nos Unidos Estados ainda, antes do Unidos. mestrado? Isso, antes do mestrado. E Aí, você, durante esses 4 anos, você eu trabalhei lá no Home chegou a mexer com Depot. alguma coisa de... Não, eu trabalhei lá no Home Depot fazendo desenho de cozinha planejada. Ah, certo. Então você estava totalmente fora dessa parte Fora de, dessa de área cálculo, né? acadêmica e tudo, é. Uhum. Aham, da área acadêmica. Nossa, então voltar e ainda cair na parte, Aí eu assim, vai mexer voltei, com assim, método de elementos finitos, né? métodos elementos finitos. Fui trabalhar com ábacos, análise não linear e em incêndio, né? Aí Nossa, então é um fiz. outro mundo, né? Foi um outro mundo, assim, foi assim. E quando eu entrei no mestrado, quem já conhece o mestrado em Engenharia de Estruturas da UFMG, hoje a gente tem um grupamento A, que é para as pesquisas envolvidas diretamente com a engenharia, para os engenheiros de formação, e o grupamento B, para aqueles que não são engenheiros de formação. Porque, queira ou não queira, a gente tem muita área da odonto, para fazer análise de dente, de força no dente, pelo método de elementos finitos, e tem a área da fisioterapia e tem os arquitetos também, que vão trabalhar com acústica e outras áreas lá dentro, sabe? Quando eu entrei era só agrupamento A, então você tinha que fazer todas as disciplinas obrigatórias da engenharia e tudo, então assim, foi puxadinho assim, mas a gente deu conta. Desafiador, Depois, né? é, Legal. depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula no Isabella Hendricks, dessa parte de estruturas para o Isabella Hendricks. E aí depois, assim, em Sim, sim. 2014, eu voltei para o doutorado, para fazer o doutorado de novo com o Facuri. Aí ele veio com a Caramba. proposta de eu fazer esse trabalho já agora com estruturas mistas, não ia ser mais estruturas metálicas, ia ser estruturas mistas em situação de incêndio. Inicialmente ia ser somente uma análise numérica, e aí o professor João Paulo Rodrigues, da Universidade de Coimbra, que quem conhece a área de incêndio sabe que ele é um dos referenciais na área de incêndio, estava precisando de alguém para trabalhar com ele na parte experimental de pilares mistos. E o Facuri me indicou para trabalhar com ele lá. Aí eu fui em 2016, passei 3 meses em Coimbra, fazendo parte dos ensaios. Aí, assim, eu fui no sistema sanduíche. E quando eu fui fazer essa parte dos ensaios lá, foi me oferecido fazer uma cotutela, que é diferente do Sim. sanduíche. Na cotutela, você obtém os 2 títulos, né? Tanto nas duas Sim. universidades. E como a minha formação, meu bacharelado em arquitetura, eles me ofereceram fazer o doutorado lá em arquitetura.
na escola de Então arquitetura você lá. fez 2 doutorados? É isso mesmo? É como se fossem 2 doutorados, eu tenho os 2 títulos. Ah, Eu certo, tive que certo. fazer a minha qualificação aqui no Brasil, a minha qualificação lá na Escola de Arquitetura da Universidade de Coimbra, mas a defesa de tese foi uma só, e assim, tanto que eu tive 7 integrantes na minha banca de doutorado, porque metade era da Nossa. arquitetura e metade da engenharia. Sem pressão. Sem pressão. Metade da arquitetura e metade da engenharia, entendeu? Então até o Paulo Kruger foi da minha banca de doutorado, até porque a gente tinha metade da banca da arquitetura e metade da engenharia, porque Legal, legal. esse meu doutorado era uma cotutela da arquitetura com a engenharia, tanto que a minha pesquisa, que inicialmente era voltada apenas para a parte do comportamento estrutural em situação de incêndio, passou a trabalhar a questão da arquitetura também na segurança ao fogo. E Sim, aí, sim. depois eu voltei, por causa que a cotutela exige que a gente passe pelo menos 1 ano em cada instituição. E eu tinha ficado apenas 1 semestre em Coimbra, e depois eu voltei em 2017, em julho de 2017, e fiquei até fevereiro de 2018 lá, para terminar, fazer análise de materiais, essas coisas. E agora E como que foi defendi o esse período em doutorado no final do ano Coimbra? passado. Graças a Deus, defendi no final do ano Sim. passado. Parabéns, parabéns. A luta é grande, né? Doutorado Nossa, e agora a luta é para é um poder, outro tipo assim, filho, né? pegar os 2 diplomas, né? Que agora, para poder conseguir a minha ata, foram 3 meses. Porque Certo, certo. a minha Tem uma banca foi burocracia. praticamente toda remota, e aí, assim, a gente teve que mandar a ata para Viçosa, para Pernambuco, para Coimbra. Então, Sim, rodou sim. aí até chegar aqui de Só de volta. trâmite, né? Uhum. Aham. Nossa, imagino que você deve estar querendo isso aí rápido, né? Já defendeu o final do ano passado, ainda tá, né? Aí agora, assim, agora tá tudo certinho. Quem quiser, eu Ah, acho que a tá. minha tese já está no repositório de teses da UFMG. Quem quiser olhar lá depois, procurar, tá? O professor Facuri é o meu orientando, é o meu orientador, né? Então, até hoje a gente tem um relacionamento muito bom, só que o Facuri hoje não está mais na parte de, assim, ele não orienta mais, né? Ele Ah, está como certo. pró-reitor da UFMG agora, né? Então, assim, ele já não trabalha mais nessa parte lá, dando aulas e tudo mais. Agora ele está mais na parte administrativa mesmo. Eu que estou dentro também de uma universidade federal, eu vejo que é muito difícil conciliar. Assim, eu sou professor substituto, né? Diferente do efetivo, mas é muito difícil conciliar essas atividades administrativas, principalmente se o cara for pró-reitor ainda, né? Com Não, as atividades, né, acadêmicas, né? Realmente não, mas ele já estava para se é bem aposentar difícil. e aí recebeu esse convite para ser o pró-reitor administrativo da UFMG. Aí Sim, então ele sim. já estava assim na fase de reduzir os orientandos dele, de só finalizar. E aí assim, agora ele está por conta da pró-reitoria lá, sofrendo um pouquinho, como ele diz, com o orçamento. Ó, o Alisson apareceu aqui, ele está falando sobre. Fale sobre os laboratórios de teste da UFMG. A gente consegue Tem o visitar? LAIS. Aí o LAIS quem está comandando o LAIS agora é o professor Rodrigo, tá? Rodrigo Caldas. E assim, o LAIS ele não trabalha muito na parte de incêndio, não, mas ele trabalha na parte de análise estrutural, tá? Então, assim, aí seria mais entrar em contato com o professor Rodrigo Caldas. A grande coisa que a gente tem é que o professor João Paulo, ele está num processo de vir aqui para a UFMG como professor titular visitante. E uma das coisas da proposta dele é justamente a gente fazer um forno aqui na UFMG em conjunto com o Corpo de Bombeiros, para Olha que fazer interessante. ensaios, entendeu? Sim, que Aí, interessante. assim, porque quem montou praticamente assim, muita coisa do laboratório, do LAIS, que é o laboratório lá da UFMG, foi o professor Francisco Caldas, tá? Juntamente com o professor Edgar Carrasco, que agora o Edgar está na parte de design da Escola de Arquitetura, ele aposentou lá na engenharia de estrutura e está na parte de design da arquitetura, e quem está comandando agora o laboratório
da UFMG é o professor Rodrigo Caldas. Tem dois Rodrigos lá, tá? Tem o Rodrigo Peixoto e o Rodrigo Caldas. Então, quem está comandando, assim, coordenando essa parte do laboratório é o professor Rodrigo Caldas, que foi meu co-orientador de mestrado, que Sim, também sim. trabalha com a área de É, incêndio. O doutorado dele foi da área de incêndio. O professor Rodrigo Caldas também é o professor que trabalhou na área de incêndio no doutorado dele. ou seja, Alisson, você está em casa, cara. Tá? Chega lá, conversa com o Rodrigo. Não, tô Ele é falando assim, mas... muito gente boa, gosto muito dele, sabe? Foi meu co-orientador da minha dissertação de mestrado. Ele só não foi meu co-orientador de doutorado, porque eu tinha 3 orientadores de doutorado, então não tinha espaço nem para nenhum co-orientador. Não tinha espaço, né? Eu Aham. tive o professor Facuri como orientador aqui da Engenharia de Estruturas da UFMG. Tive o professor Joaquim Almeida, da Escola de Arquitetura da Universidade de Coimbra, e o professor João Paulo, da parte do Departamento de Engenharia Civil, da parte do doutoramento em incêndio, lá da Universidade de Coimbra. Então, eu tive 3 orientadores. Então, já estava assim, Sobre os sobrecarregada, né? laboratórios. Hum? Sim, sim. Imagino que no meio de tanta orientação, né? É Não, mas difícil assim, mesmo você colocar mais pessoas, né? o meu principal orientador, no final das contas, foi o professor João Paulo, porque é mais na parte de incêndio, tudo. Quem conhece ele sabe que ele é assim um expoente mesmo nessa área. Ele já veio dar um curso aqui na UFMG em Uhum. 2016 ele veio dar um curso na UFMG. Todo ano ele dá um curso no Sul, tá? Tem algumas entrevistas com ele lá em Santa Maria. O pessoal do Sul tem um contato muito grande com Olha aí. ele. E ele está orientando 15 bombeiros do Corpo de Bombeiros de Brasília. Ah, perfeito, perfeito. Então, Esses quem cursos de fala que o Corpo de formação, né, Bombeiros não está procurando se aperfeiçoar, o Corpo de Bombeiros de Brasília tem Aham. 15 bombeiros fazendo entre mestrado e doutorado, 15 bombeiros sendo orientados com ele Nossa, que numa ótimo. parceria do Corpo de Bombeiros de Brasília. Nossa, excelente. É isso que a gente mais quer, né? A gente quer bombeiros Uhum. capacitados, né? Então, assim, aí a gente tem essa coisa assim, que Brasília está investindo muito nisso, tá? A gente pode ficar de olho que eles estão investindo muito nessa Ó, pesquisa lá. fica a dica, né? Já até anotei aqui, ó. Vamos ficar de olho em Brasília. O Alisson também Uhum. tá perguntando assim, se o Rodrigo, qual deles que faz parte do conselho consultivo. Pessoal, conselho consultivo, né, é o conselho consultivo descrito na nossa lei, né, que vai se reunir, né, reunir integrantes da sociedade e do Corpo de Bombeiros para discutir sobre segurança contra incêndio. Inclusive, o Alisson até participa desse. Opa! O Alisson até participa desse conselho consultivo, né? E tem o Rodrigo lá, só não está lembrando o nome dele É o aqui. Rodrigo Barreto Caldas, que é o que trabalha na parte de estruturas metálicas e incêndio. Manda mensagem para ele, Alisson. Você é o Barreto? Aí, eles falam. Bom, sobre os laboratórios, você teve que ir para Coimbra Foi para Coimbra que eu fui para fazer fazer a parte de os ensaio lá. testes nos. Sim, sim, a parte de ensaio lá. Imagino que é porque não tinha aqui, né? Não, aqui no Brasil a gente tem um forno, acho que em Campinas, tem um Certo. forno lá. A gente está sendo montado, ainda está em fase final. Um lá no sul, na Unicinos, está investindo muito. Tá? A gente pode começar a ficar de Sim. olho. A Unicinos está investindo demais nessa área. Tem o Fabrício, que é um professor da Unicinos, que está terminando o doutorado dele agora com o João Paulo, está coordenando essa área lá. Então, eles estão montando um forno lá e ele já está coordenando, fazendo ensaios lá. Tá? E eu acho assim que de universidades que a gente tem, são esses dois que eu tenho referência que fazem análises na UFRJ também tem, mas a análise é em escala, tá? Os fornos da Unicamp e da Unicinos é em tamanho real, como o de Coimbra. O grande diferencial do forno de Coimbra é que para pilares ele faz uma análise considerando a restrição dos pilares. Quem já estudou análise estrutural em incêndio sabe que quando o incêndio acontece, ele vai acontecer em um pedaço da estrutura.
e o resto da estrutura normalmente vai ficar em temperatura ambiente. O fogo não, tipo assim, ele não toma conta de todos os ambientes ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter pilares mais aquecidos e pilares resfriados. Então, assim, a gente tem uma tendência desses pilares aquecidos de expandir, enquanto o resto da estrutura está segurando esses pilares. E aí você cria uma sobrecarga a mais nesses pilares por essa restrição que a estrutura, que não está quente, de segurar essa expansão desses pilares. Então, a grande diferencial do forno de Coimbra é que eles têm um sistema de pórticos que vai simular essa restrição axial desses pilares, de ver como que os pilares funcionam com essa restrição axial. Esse é o único forno do mundo que simula essa restrição axial. Olha, que interessante, que interessante. Eu pedi para a Aline me mandar algumas fotos, pessoal, sobre o doutorado dela para ilustrar a situação. Como eu não tenho um iPhone, eu não consigo separar minha tela e colocar a foto, então só vou trocar a câmera também aqui, eu coloquei, tá? acho que quase todas que eu mandei, tem no meu perfil do Instagram, também tem todas lá, sabe? Algumas lá. Sim, sim. Pessoal, sigam a Aline, tá? Ela sempre está colocando material aí. Olha só, aqui a gente tem uma imagem, né? Eu acho que ela tá boa aqui. Esse aqui é o forno, né? É o forno. Esse forno tem 2,5 metros de altura, que é a área que a gente vai estar sendo exposta ao fogo, são 2,5 metros. No final da conta, o pilar tem 3 metros, então os apoios ficam fora do forno protegidos e fica 2,5 metros exposto a alta temperatura. E ele vai ter 1 por 1 por dentro, também 1 por 1. É um forno elétrico, né? Então a gente consegue simular bem aquela curva padrão de incêndio, né? Tem uma inérciazinha no início, né? Mas depois a gente consegue simular bem essa curva de incêndio padrão. E esse forno aí chega até 1.200 graus. Olha que interessante. Eu fiquei numa dúvida, Aline. Essa parte de cima, ela imprime uma carga nesse pilar para simular uma Essa situação parte de real? cima aí, essa amarelinha, é um dispositivo para medir essas forças de restrição do pilar. Em cima desse amarelinho é o pórtico de restrição, e em cima do pórtico de restrição a gente tem um pistão que vai aplicar a carga. A carga de serviço no pilar, entendeu? Então, assim, é todo um sistema que aí essa parte amarela vai medir essa carga de restrição, que é essa carga que a gente, do pilar tentar se expandir e ser seguro pelo resto da estrutura. Então, é um sistema que foi feito lá em Coimbra para poder conseguir medir. Então, dentro desse sistema aí, a gente tem uma célula de carga que vai medir essa carga de restrição, desse amarelinho. Em cima do amarelinho, esse marronzinho, são os pórticos que vão similar às restrições axial e rotacional da estrutura, né? E acima dele tem um pistão, e depois, não dá para ver na figura, mas acima dele tem o pistão que vai aplicar a carga, que a gente monitora a carga durante todo o processo do ensaio, e aí tem um pórtico que vai ser de onde o pistão vai estar apoiado, um outro pórtico enorme onde o pistão vai estar apoiado. E aí, assim, a gente está vendo aí no pilar, esses cabinhos enrolados, esses são os termopares, né? Que cada sessão dessa a gente paramentou, a gente consegue medir a temperatura no centro do pilar. No caso, esse pilar são 2 tubos de aço, um dentro do outro. Um é metade do diâmetro do outro, então a gente consegue medir a temperatura no tubo interno. Tem uma foto aqui, ó. Tem uma foto. Essa aqui, ó. Essa aí, a gente consegue ver que são 2 tubos, é um tubo dentro do outro. Então a gente consegue medir a temperatura lá no meizinho do concreto lá dentro, consegue medir a temperatura no tubo interno, consegue medir a temperatura nesse anel de concreto entre os tubos e medir a temperatura no tubo externo. Então, para cada seção, são 5 seções em cada pilar, e para cada seção a gente consegue medir essas 4 temperaturas. E aí a gente ensaiou... É uma estrutura mista, né? É uma estrutura mista. É uma seção nova, né, que a gente está usando. Está sendo muito usada na Ásia essa seção. Aí tem a questão que a gente pode fazer ela com o núcleo, esse tubo interno preenchido com concreto e ele sem o concreto. Então a gente tem o que eles chamam de double skin e double tube. O double tube, o tubo interno é preenchido com concreto. E o double skin, aí como se fossem 2 camadas de aço com um anel de concreto, também é muito utilizado. E a gente foi variando esse concreto para ver o comportamento, se mudava. A gente usou o concreto normal,
com 30 MPa, um concreto com argila expandida, nesse anel de concreto, e um concreto de alta resistência lá no núcleo de concreto. Porque, não sei, a maioria das pessoas, não sei se foram 10 ensaios, 10 tubos 10 desses. ensaios, interessante. 10 pilares desses. Então, a gente foi variando essas seções, né, variando esses concretos para ver o comportamento. E, assim, uma das questões era ver se a gente usasse o concreto de alta resistência no centro, se melhorava o comportamento, porque a gente, não sei se todo mundo sabe, o concreto de alta resistência não tem um comportamento muito bom em incêndio. Ele às vezes comporta muito pior do que o concreto normal em incêndio. Olha só, interessante. Acho que um ponto, aproveitando que a gente está mostrando essas imagens, tem uma imagem aqui que eu gosto muito dela, é essa daqui, ó. Sim, a gente tem que pôr a mão na massa. É mão na massa, né? É mão na massa. Não existe isso, não. Chegou lá, a gente precisa pôr a mão na massa. Assim, o traço de concreto, rodar o concreto o concreto normal de 30 MPa, a gente pediu de fora. Mas o concreto de alta resistência, a gente betonou ele no próprio laboratório. A gente conseguiu um concreto de 70 MPa, que é o concreto de alta resistência que a gente conseguiu no laboratório. E o concreto com argila expandida, a gente também betonou ele no laboratório. O concreto com argila expandida ficou em torno de 40 MPa, tá? Só que a gente percebeu que o concreto com argila expandida também não tem um bom comportamento em incêndio. A gente viu que essa questão... porque a argila expandida, ela meio que estoura na hora que começa a pegar fogo, começa a esquentar, e aí fissura o concreto. Perfeito. Aí já entra em fissuração, né? Aqui ao lado a gente tem uma imagem, eu queria que você explicasse ela, porque eu mesmo não entendi muito bem essa deformação aqui. Porque a gente tem uma carga aplicada, uma carga de serviço aplicada nesse pilar durante todo o ensaio. Então, a gente faz o ensaio para ver até quanto tempo esse pilar resiste àquela carga de serviço que é aplicada durante o incêndio, entendeu? Então, só que assim, como esse pilar é diferente, o Alisson está falando aqui que o pilar, a argila expandida é pipoca mesmo, inclusive faz barulho de pipoca quando está estourando lá dentro do forno. Então, todos os ensaios que a gente usou argila expandida parecia uma pipoqueira, que era a argila expandida pipocando lá dentro do forno. Dava barulhinho de pipoca, inclusive no meu artigo eu falo, popcorn sound, dá barulhinho de pipoca. Muito bom. E aí, assim, os meus ensaios, a gente, assim, como é um ensaio fora do padrão, existem normas para se fazer os ensaios, né? Como esse tem essa restrição aplicada, a gente não usa o modo de falha da norma. A norma tem um modo de falha que tem a ver com a questão de deslocamento, e esse, como é um ensaio em que a gente tem essa restrição do deslocamento axial, essa restrição, ela impede que ele expande muito, mas também impede que ele vai contrair muito. Então, esse ensaio sai fora um pouco do ensaio padrão. A gente faz o ensaio com tempo crítico, que a gente chama. Mas esse ensaio, assim, normalmente porque ele tem esse tubo interno, e o pilar, ele mantém, mesmo depois de um tempo que ele está aquecido, ele mantém uma capacidade de resistir muito mais tempo a um determinado carregamento. Então, assim, a gente teve ensaio que durou 2 horas. Porque até o tubo interno chegar nos 400 graus e começar a perder resistência, o pilar ia mantendo aquela capacidade de resistência lá por um bom tempo. E assim, na maioria dos ensaios que a gente fez, o concreto interno lá do núcleo não chegou a 200 graus, então estava completamente intacto em termos de propriedades, né? A gente tem que o aço, ele resiste bem até os 400 graus, né? Quando entra nos 400 graus, aí ele cai a resistência dele drasticamente. E o concreto vai caindo aos poucos, né?
E aí a gente vê que Sim, assim, esse sim. núcleo de concreto em todos os ensaios, mesmo os ensaios de 2 horas, o núcleo de concreto não chegou aos 200 graus, então ele manteve as propriedades. O pilar só entrou em modo de falha, que é essa curvatura, né, que é essa flambagem global, porque ele, como um todo, não tinha mais capacidade de resistir ao carregamento aplicado. Olha que interessante. Bom, vamos pegar umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Vou virar a câmera aqui. Bom, o Efre está perguntando, fica mais leve um concreto com argila expandida? Fica, o concreto com argila expandida é um concreto mais leve, então a gente inclusive chama concreto leve, né? Mas é assim, a densidade dele é mais baixa, ele fica mais leve. Então, uma das ideias iniciais por ele ser com argila expandida é que a condução de calor dele até esse tubo interno e o núcleo não fosse tão acelerada quanto num concreto normal, né? Por causa da argila, só que assim, a gente verificou que a argila tem esse comportamento dela explodir na hora que ela começa a aquecer, ela dá esse efeito de pipoca, tá? Então, a gente viu que não vai funcionar sound, muito né? bem na questão do incêndio porque fissura o concreto, né? Então aí ele perde a resistência logo. Do mesmo jeito que o concreto de alta resistência, a gente só usou ele no núcleo porque a gente já tem um conhecimento prévio de que o concreto de alta resistência, por ele ser mais denso, quando ele está em temperatura elevada, ele tem uma tendência de ter o spalling explosivo, né? Pela densidade, na hora que ele aquece, ele tem uma tendência maior de ter o spalling explosivo. E aí a gente tem um comportamento dele, às vezes, até pior do que o concreto normal em temperatura elevada. Pessoal, eu vou aproveitar, vou contar uma história aqui rapidinha. Como que eu conheci a Aline. Eu dou uns treinamentos de aprovação de projeto, né? De projeto de segurança contra incêndio no Corpo de Bombeiros, né? E num desses treinamentos a Aline foi participar, né? Para entender como é que funciona essa aprovação aqui em Minas Gerais, né? E achei muito interessante porque eu estava, né, ensinando um conteúdo e quando eu descobri que a Aline já estava fazendo doutorado nessa parte, né? Quase que eu pedi, não, vamos trocar de lugar aqui para você me ensinar um pouco também. Assim, que assim, como eu trabalho muito com a parte estrutural, eu não trabalho tanto com o projeto de incêndio. Que quando a gente pensa em incêndio, assim, pelo menos a maior parte de arquitetos e engenheiros, quando a gente pensa em incêndio, a gente pensa no projeto de segurança contra incêndio e pânico. Sendo que a ciência do incêndio, que a gente não é uma engenharia de incêndio, a ciência de incêndio envolve Sim. muito mais coisa, né? E assim, por exemplo, esse trabalho que eu fiz, que é de ensaio, ele faz parte de um trabalho, um programa de ensaios que foi realizado, parte dele na Espanha, parte dele na Inglaterra e parte dele em Portugal, com diferentes sessões, né? A gente trabalhou essa sessão de duplo tubo em Portugal, já tinha sido trabalhada a sessão mista anteriormente com um professor que agora está lá em Pernambuco, lá em Portugal. Foi trabalhada a sessão helicoidal também, mista helicoidal, e também tem um grupo que trabalha esse tipo de pilar de duplo tubo na Espanha com o professor Romero, tá? Então, assim, é um trabalho maior, tá? De fazer essas análises estruturais, de verificar o comportamento dos materiais e tudo, porque a gente está vendo que está tendo uma evolução muito grande desses sistemas mistos, que a tendência é procurar mais esses sistemas mistos, né? Uma das coisas porque é mais fácil a manutenção de um sistema misto desse, um pilar tubular preenchido com concreto, do que você utilizar um material de proteção. Porque às vezes esse material de proteção ele vai requerer de tempos em tempos uma manutenção, e assim, muitas vezes, por motivos às vezes até mesmo estéticos, você não tem como utilizar esses materiais de proteção, a não ser que seja tinta intumescente, né? A gente sabe que a maior parte desses materiais de proteção não são, para os arquitetos, não são esteticamente agradáveis. A tinta intumescente é muito eficiente, mas ela é cara e ela exige uma manutenção, de tempos em tempos você tem que fazer uma manutenção.
E esses pilares Sim, ela é mistos, na minha, hidroscópica, ela sofre com aham, tempo, e com assim, idade. na minha pesquisa eu descobri que esses pilares mistos, que esses pilares tubulares preenchidos com concreto, começaram a ser usados justamente por causa da questão do incêndio. Porque quando você Sim, preenche o pilar tubular de aço com concreto, você aumenta a resistência dele em incêndio. Eu vi uma pergunta aqui falando se existe interessante. alguma obra no Brasil desse tipo de pilar misto. Não com o duplo tubo. O duplo tubo não existe no Brasil, existe uma obra na Inglaterra, o duplo tubo, tá? Mas aqui em Belo Horizonte a gente Sim, tem sim. obras dessas já com o pilar misto. Aqui em Belo Horizonte a gente tem já obras dessa com pilar misto. No caso, o que a gente tem aqui, acho que é o tubular quadrado com concreto. Certo, não é o cilíndrico igual É, você aham, que testou, né? Entendi. é. A Ayla mandou uma pergunta aqui que é muito boa. Quais são as metodologias para verificar se os elementos estruturais possuem resistência ao fogo? A gente tem, assim, as nossas normas hoje no Brasil, a gente tem como fazer essa verificação, né, da resistência ao fogo pela norma. A gente pega a estrutura, né, e vai verificar se aquela estrutura que foi calculada em temperatura ambiente vai resistir a um determinado tempo requerido de resistência ao fogo, de acordo com a estrutura. Então, a gente tem normas para isso. A gente tem a 14... agora fugiu o número da norma. Não, Porque tudo como bem, eu tudo uso bem. muito as normas europeias, né? Porque a gente fez a pesquisa lá, então a gente usou as normas europeias. Mas no Brasil a gente tem a 14343 ou 323. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui anotadinho aqui. Só um minutinho. Eu estou com minha colinha aqui também, eu estou procurando aqui. No Brasil é a 14323, que é a de estruturas metálicas e mistas em situação de incêndio. E tem a 15200, que é a de concreto em situação de incêndio. Tá? Essas Perfeito, normas perfeito. brasileiras, essas normas normalmente, tanto a brasileira quanto a europeia, a gente tem níveis de cálculo que a gente pode usar, né, por assim dizer. A gente tem, todas elas têm 3 níveis de cálculo, praticamente. Tem o método tabular, que são tabelas que a gente vai pegar e vai verificar por essas tabelas, que são métodos extremamente conservadores. Então, assim, raramente você consegue passar uma estrutura metálica utilizando o método tabular, porque são muito conservadores. Tem o método analítico, que é aquelas equações que eles apresentam lá. No método analítico, a gente vai pegar o TRRF que a gente precisa atingir, de 30, 60, 90 ou 120, vai verificar as propriedades dos materiais, vai reduzir as propriedades dos materiais para aquele TRRF, aplicando aquele TRRF, a gente vai achar a temperatura na estrutura, né, com a curva de incêndio padrão, a gente vai na curva de incêndio padrão, com Sim. o tempo do TRF, acha a temperatura, tá? Acha a temperatura na estrutura de acordo com o incêndio padrão, calcula a redução das propriedades dos materiais e faz a verificação com as propriedades dos materiais reduzidas, utilizando aquele método analítico apresentado lá na norma. Então, mais ou menos é assim que a gente faz a verificação por esse método analítico, que acaba sendo também extremamente conservador, porque se a gente compara a curva de incêndio padrão com a curva de incêndio real, tem uma diferença muito grande, né? A gente percebe que a curva de incêndio padrão, ela está subindo na vida, ela, tipo assim, ela não tem não desce, né? A de incêndio real é diferente. Então, então, todas essas normas permitem métodos mais avançados de cálculo. E aí, quando a gente pensa nesses métodos mais avançados de cálculo, a gente vai pensar em métodos computacionais, em métodos de elementos finitos. E hoje, o que mais se usa para fazer essa verificação é o programa do Abacus, que é um programa que a gente Certo. consegue simular essa redução das propriedades e depois fazer o cálculo estrutural, inclusive análise linear e não linear, a gente consegue fazer no Abacus, consegue fazer esse contato do aço com o concreto, como que é a transferência de calor do aço para o concreto nesse meio de contato, e assim, que é uma das principais questões que quando a gente está trabalhando com métodos de elementos finitos, vai ser muito importante como que a gente vai fazer as características dos materiais,
né, dentro desse método de elementos finitos para poder fazer esse cálculo. E tem como a gente fazer... A norma também tem o método do tempo equivalente também, tá? É um outro método que a norma também permite ser utilizado. Mas, assim, eu trabalho muito com esses métodos avançados de cálculo justamente porque são os métodos que vão te dar uma noção melhor desse comportamento estrutural. E os ensaios normalmente são utilizados para balizar esses métodos avançados. Eu acho que quando tem essa questão de utilizar um método conservador, né, eu imagino que é um caminho mais curto para você chegar, para você atender ao tempo requerido de resistência ao fogo, né? Na prática, você saberia dizer quando que a gente adota um método mais conservador ou um método que vai exigir mais cálculo? Olha, quando a gente vai para estruturas maiores, mais complexas, o ideal é trabalhar os métodos mais avançados. Porque quando você trabalha o método conservador, a sua estrutura vai ficar superdimensionada. Entendeu? Sim, imagino que sim. Então, assim, quanto maior a proporção da sua obra, mais avançado é necessário que esse cálculo seja para se tornar uma estrutura mais econômica. Para você ter ideia, na nossa norma não prevê essa seção que eu trabalhei, que é essa seção de duplo tubo, né? Não é prevista na nossa norma. A nossa norma prevê o pilar misto, existe lá na norma na 8800 e na 14323, existe lá como fazer o cálculo do pilar misto, tanto tabular quanto analítico, mas se você olhar o tabular, assim, passou de 30 minutos, precisa ter uma armadura dentro desse pilar misto. E aí isso já complica a execução. Perfeito. Então, assim, uma das ideias de colocar um outro tubo dentro do tubo inicial é justamente simplificar esse processo. Porque você ter um tubo, colocar uma armadura, manter essa armadura em posição e concretar, já é contraprodutivo, por assim dizer, nesse sentido, de tempo, de material e tudo. Se você tem um tubo, pôr um outro tubo lá dentro, já simplifica as etapas. Então, por isso que começou-se a pensar nessa possibilidade de usar o duplo tubo, tá? E na Ásia se usa muito esse duplo tubo com o núcleo vazio por questão de peso, então entra a questão dos terremotos também. Ah, perfeito. Questão sísmica, né? É a questão sísmica. Na região, né? Sim, sim. Oh, interessante, interessante. Aline, para você, hoje, um engenheiro, né, calculista, né, quem vai fazer o cálculo estrutural, né, o dimensionamento da estrutura, ele pode se dar ao luxo de não saber dimensionar a estrutura para uma situação de incêndio? Eu acho, assim, essencial, porque, assim, a gente tem uma questão no Brasil, que a gente tem uma tradição muito forte da construção em concreto armado. E a gente sabe que o concreto armado tem um comportamento, digamos, bom em relação ao incêndio, principalmente se a gente estiver trabalhando com esses concretos de 30, 40 MPa, que é o concreto normal aí, porque ele tem uma condutividade mais baixa. Então, assim, a temperatura, igual eu falei, tipo assim, lá o forno estava a 1000 graus, meus pilares eram 20 centímetros, meu núcleo de concreto estava 200, estava lá intacto praticamente. Então, assim, a gente tem essa questão que o concreto tem essa distribuição de temperaturas numa seção de concreto, ela propicia que o concreto tenha uma resistência melhor em situação de incêndio. O material em si, na hora que a gente vê a curva lá de resistência do concreto e do aço, vai deteriorar do mesmo jeito com a temperatura, só que ele vai demorar mais tempo a deteriorar porque o núcleo vai custar a chegar em temperaturas mais elevadas. Então, a gente tem que, no Brasil, a gente tem essa coisa de utilizar muito o concreto. E, assim, esses métodos mais simples acabam que favorecem o concreto. A gente consegue atingir esses tempos de resistência ao fogo necessários sem aumentar ou mexer demais as minhas seções. Mas a partir do momento que eu vou trabalhar estruturas metálicas, estruturas mistas, que são uma tendência do mercado, justamente porque eu consigo ter seções muito mais esbeltas com as estruturas mistas. Você pensa que é uma seção em que eu vou ter, tipo assim, eu estava lá com um pilar de 20 centímetros de diâmetro que durou
2 horas dentro de um forno a 1000 graus. Então, assim, são pilares. Desculpa, durou quanto tempo? O ensaio durou 2 horas quase. 2 horas, certo. Entendeu? Então, assim, são estruturas que são muito mais esbeltas, entendeu? Então, você tem uma facilidade maior ali, é uma tendência realmente do mundo se usar mais essas estruturas mistas, por causa dessa questão de agilidade na construção, dispensar o uso de forma. A gente tem, quando a gente está trabalhando com a estrutura mista, a gente está com concreto confinado, então o concreto confinado também aumenta, tem um ganho de resistência por ele estar ali confinado. Então, a gente tem uma tendência a se trabalhar mais com essas estruturas mistas. E quando a gente vai para essas estruturas mistas, o método tabular é inviável. Certo. E o método analítico que a gente tem hoje, ele não contempla todas as possibilidades que a gente tem de seção no mercado. Olha só que interessante. Então, eu vejo uma situação curiosa, porque ao mesmo tempo assim, você está trazendo para a gente essas tecnologias, né, que estão começando a ser implantadas, né, esses pilares tubulares, né, essas estruturas mistas, com foco na resistência à situação de incêndio, né? Por outro lado, a gente sempre cai naquela realidade brasileira, né? A gente sempre está assim, nossa, a gente está resolvendo problema de saneamento básico ainda, né? Sempre tem essa discussão. E uma vez eu escutei uma frase que eu lembro dela até hoje, que foi o seguinte: a gente tem que dar graças a Deus que o brasileiro resolveu fazer as edificações de concreto e alvenaria. Não é exatamente a minha opinião, mas do ponto de vista de segurança contra incêndio faz um pouco de sentido, né? Porque são materiais que têm um certo comportamento, né? Apresentam uma certa resistência ao fogo, né? A gente tem, assim, também, eu morei nos Estados da Unidos. cultura nossa, né? Eu converso muito com os meus alunos, porque eu dou sistemas estruturais, eu dou sistemas de alvenaria estrutural, eu dou sistemas de madeira, eu dou sistemas de concreto e dou sistemas metálicos. Está em todas as áreas. Tá? Essa semana eu descobri que eu virei um meme lá na turma do curso de arquitetura e urbanismo de Betim, que eu sou a louca do concreto. Professor que não virou figurinha no WhatsApp é que você está dando aula errada, tá? Aí eu descobri que eu sou a louca do concreto. Eu falei, espere eu te dar aço. Na hora que vocês me ver falando de aço, aí vocês vão ver quem que é a louca aqui. Muito bom, muito bom. Aí, assim... Sim. Pode falar. Não, eu vou puxar uma pergunta que o Alisson mandou aqui. A do tempo equivalente? Quais são os contras do método equivalente, né, de tempo equivalente? Para falar a verdade, eu não tenho muito contato, eu não uso muito o tempo equivalente, tá? Porque a gente já, assim, desde o início eu já fui direto para esses métodos mais avançados, que são métodos que conseguem representar melhor. Como eu estou trabalhando normalmente essas sessões que não são, tipo assim, abrangidas pela norma, então a gente tem que ir para esses métodos avançados, porque a gente não tem como fazer essa avaliação utilizando os métodos da norma, né? Então, assim, a gente vai para esses métodos avançados, porque são os que são capazes da gente conseguir fazer essa análise, tá? No meu mestrado, a gente trabalhou uma viga de alma senoidal, que era produzida pela CODEME na época, em que a gente tinha a alma da viga com chapas de 2, 3 milímetros de espessura. Então, assim, olha, só que ela tinha um formato senoidal, então era um perfil diferente que não tinha na norma, então a gente tinha que fazer, verificar como esse perfil se comportava em situação de incêndio. Então, assim, eu sempre vou para essas partes mais diferentes, assim. E no doutorado a gente foi trabalhar com esse a gente foi trabalhar com essa dupla pele, e o que eu fiz ensaios tanto em dupla pele, quando a gente não tem um núcleo preenchido de concreto, quanto com o duplo tubo, né? Então a gente tem esses dois parâmetros lá no meu ensaio. E agora, logo depois assim, do meu ensaio, foram realizados a mesma série para tubulares quadrados. Porque se tem a questão de ligação, essas coisas que a gente precisa
Então, assim, aí se trabalhou, é uma pesquisa maior, como eu falei, né? Uma pesquisa que está acontecendo na Europa como um todo, assim, a gente tem o pessoal lá do Gardner, na Inglaterra, tem o pessoal do Romero, na Espanha, e lá em Coimbra e na Faculdade do Minho também tem algumas coisas sendo trabalhadas, tá? Então, é uma pesquisa maior e é onde foram olhados igual essas seções diferentes que não são abordadas pela norma e que estão aí cada vez mais sendo usadas, né? Então, a gente precisa ver Sim, que, sim. tipo assim, se tá sendo usada, a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Então, a gente não tem muito exemplo Perfeito. desses pilares no Brasil, mas na Ásia já se usa muito esses pilares de dupla pele lá, porque eles têm um comportamento melhorado em situação de sismo. Então, a gente estava vendo, então, como que eles se funcionam na questão do incêndio. Muito bom, muito bom. Aline, quando a gente fala em encapsulamento, né, revestimento de estrutura metálica, né, a gente está falando de um tratamento que vai fazer com que a estrutura metálica atinja um certo tempo de resistência ao fogo, né? Esses encapsulamentos são bem caros, né? Essas vermiculitas, né? Esses materiais que a gente tem que aplicar, né? Uhum. Será que a gente conseguiria, de repente, resolver de uma outra forma? De repente, olhando a estrutura, pensando, não sei, de Sim, não, a gente tem como através, tipo assim, Ah, gente, o Instagram, quando eu faço pergunta boa, ele trava, viu? Vamos aguardar, voltar aqui que eu vou fazer de novo a pergunta. Guardar um pouquinho aqui. Ela está no 4G. Torcer para que o pacote de dados não tenha acabado. Aline? Aline? Oi, Aline. Estou te vendo, estou te vendo. ai, gente, essa minha Sem internet é problema. um Ó, caso. eu acabei de fazer a pergunta, aí travou. Eu tô assim, não. É o Instagram fazendo esse Não. É assim, a suspense, gente tem um entendeu? caso aqui em Belo Horizonte que pode servir de referência para isso, que foi a requalificação do Cine Teatro Brasil Valorec, tá? Ah, ótimo. A esse Cine Teatro Brasil Valorec, a Valorec estava patrocinando a requalificação do espaço, então ela queria que se usassem os tubos da Valorec, claro, obviamente, já que ela estava patrocinando, né? Então, assim, foi feito praticamente um reforço estrutural com esses tubos, né? Uma das questões também de se usar, nesse caso, se usou o tubo circular, porque para quem é arquiteto vai entender melhor, o tubo circular ele tem uma fluidez maior de dinâmica do espaço do que o tubo quadrado, porque quando a gente olha um tubo quadrado, a gente vai estar sempre vendo 3 arestas, e o tubo circular a gente só vê 2. Então, a gente dá uma dinâmica, uma Sim. fluidez melhor do espaço, então ele consegue interferir menos visualmente no espaço do que se tivesse sido aplicado o tubo quadrado. Então, foi escolhido. Vou esperar um pouquinho, gente. A explicação estava boa, né? Aline? Aline? Não, a minha internet está terrível, gente. Tô aqui sofrendo. Aí foi utilizado o tubo circular. E foi feita uma nova estrutura em cima do telhado, com uma passarela, um mezanino, toda uma nova estrutura foi feita lá no Cine Teatro, nesse processo de requalificação. Quando eles foram fazer a verificação contra incêndio, do jeito que a estrutura estava lá dimensionada em temperatura ambiente, não passava em temperatura elevada. Então, se usou o preenchimento em Perfeito. concreto para poder ela resistir em temperatura elevada, porque naquele caso, se queria chamar atenção para o tubo. Então, não valia a pena usar nenhum material de revestimento ali, de proteção, que fosse tirar a estética, tirar a característica que era o tubo que queria ser, que era o foco ali, já que a Valorec estava patrocinando. Então, assim, existem meios da gente Justo. conseguir aumentar essa resistência ao fogo trabalhando na seção. A gente consegue trabalhar a seção e consegue atingir
essa resistência aos TRF necessário trabalhando na seção, tá? Trabalhando no concreto. A gente tem o concreto com fibra, que tem um comportamento bom em situação de incêndio. A gente vai conseguir trabalhar, por isso é uma das questões que a gente está olhando muito, é de como se conseguir essa resistência trabalhando na seção, ao invés de trabalhando nesses materiais de proteção, que, como eu falei, são materiais caros, esteticamente muitas vezes não são agradáveis, exigem uma manutenção, né, de tempo em tempo, você tem que fazer manutenção, então são materiais que eu tenho que ter um cuidado maior. Sim, esse material de revestimento, ele dá um aspecto muito rústico, né? Dá um aspecto... quase que um chapisco, né? Assim, a vermiculita, né? É quase um chapisco. A vermiculita projetada é quase um chapisco. A gente tem a opção da tinta intumescente, né? Que a gente tem alguns lugares no Brasil que a gente tem ela sendo utilizada, né? A gente tem alguns projetos, mas aí são projetos mais... assim, a gente tem o Centro Cultural do Aço, que a gente... Como é que é o nome, gente? Tá aqui. A gente tem o Itaú Cultural, o Centro Empresarial do Aço, eles são estruturas metálicas que utilizam a tinta intumescente. Mas também, como eu falei, são lugares em que você tem uma condição de tem recursos para se fazer essa manutenção, né? Então, às vezes você está trabalhando com lugares que você não vai ter esse recurso, essa possibilidade dessa manutenção constante. Você imagina você está trabalhando numa arena de futebol, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes é uma coisa que vai estar na mão do Estado e essa manutenção não vai ser feita de maneira constante ou maneira correta. Então, aí acaba sendo... Então, a gente precisa recorrer a outras soluções. E exige, e assim, é bem possível, é bem viável de se conseguir fazer essas análises quando a gente vai para esses métodos mais avançados, tá? E quando a gente vai para essas análises, mexer nessas sessões, nessas possibilidades de sessões, a gente consegue essa resistência estrutural sem a necessidade desses materiais de revestimento. É claro que dependendo da situação, a gente tem que fazer esse balanço, né? Tipo assim, se eu estou num estacionamento de um shopping, e aí às vezes vale a pena eu projetar a vermiculita e pronto, não vai fazer, não é uma coisa que vai ser esteticamente e tal, né? Não vai ter um impacto muito grande. Agora, se eu estou, por exemplo, imagina se eu estou, por exemplo, lá no Itaú Cultural ou no Centro Empresarial do Aço, que tem lá a questão da estrutura metálica, a grande questão, de você ter a estrutura lá aparente, visível, não sei o quê, se eu preciso que aquela estrutura resista ao fogo, a tinta intumescente é uma boa resposta. Aí, assim, a gente... Aline, e digo mais, se o Itaú não consegue financiar, eu não consigo imaginar quem consiga, né? Olha, gente, o papo está muito bom. O Alisson até mandou uma outra pergunta aqui sobre estruturas de madeira, né? É um assunto muito legal isso para a gente Essas estruturas de madeira, eu tenho uma foto para mandar para ele, que eu mostro para todos os meus alunos de madeira, que é uma foto clássica. Você tem lá uma viga de madeira. E aí a viga depois do incêndio, a viga de aço está toda lá deformada. A de madeira, ela não colapsou. Ela está toda queimada, mas a de madeira não colapsou e a de aço está lá toda deformadinha. Então é uma foto clássica para mostrar que a madeira não é assim tão problemática quando a gente pensa. Olha só, gente, pedir para vocês, primeiro, para dar um like aí, se a Aline merece, né? Que compartilhou com a gente esse conhecimento tão bom. Sigam a Aline também, a Aline é professora, ela sempre está colocando material, né, a respeito da área que ela trabalha, né? Se vocês têm interesse, entre em contato com ela, né? Ela tem uma bagagem muito boa. Aline, infelizmente, a live ela só dura 1 hora, né? Por isso que eu tenho que terminar a live, mas o papo está muito bom, né? Tipo, a gente pode conversar aí uma outra live, né? Um outro momento, tipo, uns outros assuntos aí. Eu agradeço o convite, tá? E eu agradeço também por ter aceitado, perfeito? E parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado aí pela atenção, por ter seguido essa live aí. E, mais uma vez, muito obrigado, Aline. Aí a gente vai se falando aí. Tá bom, então, gente. Um abraço.